Então, beleza. Lucas 15, tá? Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: Ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver, poxa, é o que a gente assistiu ontem, amor, Sim, no sim, The eu tava vendo Chosen. agora. Vó, essa é uma série muito legal. E também, se alguma de vocês aí não tiver assistido, The Chosen, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp o link do YouTube com os episódios, tá? Aí a gente tava vendo Eu mandei, amor. Eu já mandei, mas pode mandar de novo. Tá bom, Gente, mandar já pra... saiu a terceira temporada de The Chosen? Não, vai sair Vai em sair dia novembro. 18. É. Desse mês? Uhum. Dia 18 Vai de ser lá naquele novembro. aplicativo gratuito ou vai ter que pagar? Acho que vai continuar sendo lá, mas primeiro, se eu não me engano, vai sair no cinema, lá nos Estados Unidos, e aí depois deve aparecer no aplicativo pra gente. Ah, entendi. É. Aí, ontem a gente assistiu o primeiro episódio da segunda temporada e era isso. Jesus estava falando sobre isso. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então é isso, gente. Assim, quem são os perdidos em tese, né? A gente sabe que tem gente perdida dentro da igreja, né? E tanto faz a igreja que seja, né? Tem gente perdida mesmo que se diz cristão. Mas muito mais é os que, né, não se dizem cristãos. Não todos, né? Tem até gente que não necessariamente é cristã, mas tem um pouco da luz, mas geralmente essas pessoas têm mais dificuldade de enxergar com clareza o caminho, porque eles não têm uma luz ali brilhando para iluminar qual caminho que eles têm que ir. Então, olha o tamanho do amor de Jesus por essas pessoas. Ele deixa as 99 para ir atrás dessa uma. E tem mais alegria no céu caso essa uma seja convertida do que as outras 99 que já estavam ali dentro. Poxa, parece cruel isso, né? Coitado da gente, a gente tá aqui dentro e tem mais alegria pela que é encontrada, mas é que é assim que funciona, né? O pai tem lá os 99 filhos, né? Eles estão todos em casa, isso é muito bom, ele tá feliz. Mas quando acham que estava perdido, é muita alegria. Aí ele fala: Meu Deus, isso é maravilhoso, né? Tava perdido. Não tava junto, não tava ali junto com a família, né? Não tava ali junto no pasto com as demais ovelhas. Então esse é um sentimento real. Jesus traz muito esse sentimento de quem é dono de todos, né? Isso é uma coisa relativamente nova. Até o Novo Testamento não se via dessa forma. Era muito pro povo judeu ali, para eles mesmos. E aí Jesus começa a mostrar: ei, Deus é Deus de todos e Ele quer o perdido. Então a gente precisa ajudar, né? Nesse trabalho aí do Espírito Santo de resgatar o perdido. É o que a gente estava falando. O outro lado vem atacando a gente há anos de maneira bem sutil através das séries de televisão, dos programas de televisão, dos livros e de um monte de coisa. A gente precisa contra-atacar de maneira inteligente também, né? Escrever coisas inteligentes, fazer posts inteligentes, coisas que venham atrair quem tá perdido. Aí ele continua aqui com o mesmo. Exatamente. Então Deus fica tão feliz com o perdido, até porque ele vai para o inferno, né? A gente está salvo, né? A gente está na zona de conforto, digamos assim, e o outro não. Fica A feliz com gente precisa ter encontrar o perdido, né? a gente precisa ter esse amor pelo perdido também, né? Total, muito. Colaborar aí no trabalho do criador de todos, né? É isso, essa é a visão de quem criou todo mundo. Ele tem preocupação com quem tá lá, coitado, na escuridão. É o que a minha avó orou, né? A gente sabe o quanto é bom quando a gente tá nesse caminho de luz, o quanto isso enche a gente de vida. Imagina, aqui não tem, gente. O tanto de frustração que passa todo dia, né? Sem saber que existe um caminho a ser trilhado que vai potencializar a vida dele, que vai trazer significado, né? Então, vamos colaborar. 8. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma.
Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Como que ele chama a moeda? 10 moedas de prata. Dracma equivalia a um dia de trabalho. Era dracma, um dia de trabalho? Não era denário, um dia de trabalho? Dracma é alguma outra coisa? Eu acho Eu que é a acho mesma que era coisa. denário. Eu acho que era denário. Acho que dracma era o nome que se dava à moeda em específico. Ó, É, o geralmente nome a da dracma. moeda. Geralmente a dracma equivalia ao salário diário. É isso mesmo, mano. De um trabalhador comum. Eu tô falando porque eu vi aqui no Você livro. leu? Anos atrás, Ai, estudiosos chegaram a uma cotação. Oi? Fala aí, Elisa. não, eu confundi também, eu confundi. Normal. Anos atrás, estudiosos chegaram a uma cotação de que uma dracma equivaleria a 16 centavos de dólar. Para saber o valor em real, basta multiplicar 16 pela cotação do dólar do dia. Aqui a dracma. A moedinha de aqui. Haha. Um dia inteiro de trabalho. É muito ruim, né? Você perder um dia inteiro de trabalho. E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. 10. Da mesma forma. Interessante que ela acendeu a luz, né? Mais uma vez, a luz nos traz o quê? É isso, né? E ela perdeu a moeda, mas para poder buscar a moeda, ela acendeu a luz, né? Jesus é luz, né? É luz pra gente, né? Vem a verdade, né? É interessante isso. Isso mesmo. Ela não achou sozinha, né? Ela precisou do que ajuda a achar, né? Porque às vezes a gente acha, não, vou lá, vou converter. Isso aí não existe. Né? Você até, amigo. Você vai e faz o trabalho ali. Mas o que vem e ajuda a pessoa a se encontrar, né? A se achar, é a luz. Né? Que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, que é Deus, o amor e o Espírito Santo. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Isso aí, top. Bem, Jesus continuou. E outra coisa, através dessa parábola, era difícil, porque as casas antigamente eram com chão de terra ou pedra, né? Então, e era bem mal iluminado, era aquelas lamparinas bem fraquinhas, então era algo difícil. Então, Jesus já mostra através dessa parábola que também não seria fácil. Né? Há de haver esforço. Isso. É isso aí, galera. Nossa, hoje tá bem pertinente, né, a leitura. Jesus é sempre, né? Nossa, é difícil ter uma leitura que não é pertinente, que não tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Aí, olha isso, gente. O filho mais jovem disse ao pai: Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Gente, é exatamente isso que acontece. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu tô aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno nem de ser chamado seu filho. Por favor, me trata como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, vamos fazer um banquete e vamos celebrar.
pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos: o que estava acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. Ficou com inveja, né? Ficou com ciúmes. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai respondeu a ele: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. Gente, muito top, muito top. Muito forte, nossa. Isso É, assim. Oi, fala aí, Zé. É interessante porque vocês viram, a gente pode remeter aqui a Jesus, né? Ele espera a gente, você vê, o filho foi, andou no mundo, pá, zoou pra caraca, mas o pai não foi atrás do filho, o filho voltou, como é que se fala, pro pai, entendeu? Uhum. Jesus espera isso, como é que se fala da gente, entendeu? Uhum. A gente às vezes tá ali, pá, zoando isso, mas ele espera, porque aquilo é de dentro para fora, entendeu? Então, assim, e ele estava lá esperando o pai. Talvez se fosse o irmão que estivesse esperando, o irmão não receberia, entendeu? O irmão dele. Mas o pai está nos esperando. Ele só quer um aceno nosso, né? Ele só quer uma deixa, fala assim, vem pai, entendeu? Ele só quer isso. Ele espera a gente ansiosamente, entendeu? Então, assim, para mim, essa parábola é forte porque fala assim, o nosso pai, independente do que a gente faça, às vezes eu fico pensando, independente do que as pessoas são, do que ela só quer que as pessoas, ele só quer que ele morreu por todo mundo, pelos caras que se fala que matam, que roubam. Às vezes eles não conseguem entender isso, mas ele quer que todos se salvem. E ele só quer que as pessoas o quê? O conheçam e possam, como é que se fala, o receber no seu coração, entendeu? Sim, isso aí é surreal, cara. Assim, o amor de Deus realmente é inexplicável. É inexplicável. É de um pai realmente para um filho, né? Porque quem tem filho fala que é um amor incondicional, né? É muito lindo. A gente vê, né? Gente, assim, Fala aí, Sandra. bom dia. Bom dia. Eu que entrei depois, bom dia, gente. Como a Jaque falou, né? Essa palavra assim, é muito forte, né? O filho pródigo, né? Uhum. E quando você verdadeiramente você vive a palavra, né? Porque a gente lê, a gente estuda, a gente prega, né? Mas quando você vive essa palavra, como falou aqui, né? Do filho perdido, fala sobre, né, vida eterna, que ele encontrou a vida eterna, né? E o pai fez tudo pelo filho. E aí, não sei, vocês estavam no culto ontem de manhã, né? Uhum. Aham. Estavam no culto de manhã. E assim, é real, sabe? É real mesmo, porque, como o pastor Rodrigo falou ontem, aquele cara que fumava maconha, que cheira, entende? Como Deus, ele nos ama, sabe? Incondicionalmente, como ele tem um plano, um propósito, porque a gente, claro, por exemplo, eu, né, tô falando de mim, eu tenho 12 anos de evangelho, quando eu me divorciei, me afastei, como eu voltei a fumar, beber, mesmo indo para a igreja, tá, gente? Fumava, bebia e tal, fazia várias paradas assim, dentro da igreja. Aquilo que vocês estavam falando no início, posicionamento. Eu não tinha um posicionamento que eu tenho, que eu estou buscando hoje, sabe? E aí você vê assim, mano, cara, como Deus me ama, como Deus tem, sabe, um plano na minha vida, é isso, sabe? É tipo, ele vem, filho, eu vou te dar novas vestes, eu vou fazer tudo novo, sabe? E, tipo,
Gente, eu preciso falar. Gente, eu falo muito, tá? O que Deus quer é arrependimento, Isso, arrepender-se foi o e que ele falou voltar ontem, para Deus. quebrantamento do coração, entendeu? Quebrantamento mesmo, orar, chorar, clamar. A gente, né, igual ontem, a gente tem um grupo aí de amigos, a Elisa também pode falar. Eu estava, sabe, revoltada. Eu estava assim, querendo, sabe, xingar, não sei o quê. Aí o irmão falou, não, porque a gente tem que orar pelo Lula. Que maneiro eu vou orar pelo Lula, sabe? Então, assim, eu falei, Jesus, me trata, porque, São os assim, é dois difícil, irmãos, né? são os dois filhos, né? O filho fica Oi? com. São os dois filhos. Um filho tem raiva do que tá fora. Não pode, a gente não Sim, pode ser esse filho. exatamente. A gente E, tem tipo E que. outra assim, coisa, só um adendo, na interpretação dos estudiosos, essa analogia, o filho mais velho são os fariseus. Aí, então, você não vai querer ser um fariseu, né? A gente quer ser aquele que obedece, aquele que fica feliz e aquele que obedece a palavra de Deus orando pelos inimigos, teoricamente, né? Inimigo, né? A gente não sabe, né? Deus transforma tudo, maldição em bênção. É. Mas fala, Suelen, não, termina. então, aí fala assim, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Quantas vezes dentro da minha mente eu não mereço esse amor, Jesus? É. Eu não mereço. Aí fala aqui, ó, cadê? Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite, porque a minha está diferente. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Né? Quando o rapaz, que foi que me marcou, quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Ou seja, a gente estava, não sei vocês, eu estou falando de mim, tá? Eu estava lá, mas ele, não, minha filha, eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu tenho um propósito. Volta aqui para o meu arraial, sabe? Então, assim, é... desculpa, gente, é porque assim, eu acordei 5 horas, já comecei orando, porque eu gosto de orar. Ontem até participei, vocês participam da sala de oração, gente, muito legal, nunca tinha participado, muito bom. Aí eu comecei a clamar, orar, sabe? Porque eu falei, Jesus, obrigada, porque o teu amor me alcançou e eu preciso realmente a cada dia ser transformada, sabe? E é isso, gente. E assim, é exatamente isso, sabe? É clamar a Pai, pedir a Deus, Senhor, pedir mesmo isso, sabe? Quebrantamento da parte de Deus, sabe? A gente se quebrantar, a gente chorar mais, como o pastor falou ontem, a gente fica numa nessa de pedir, tipo, Senhor me dá, Senhor não sei o que, não, é buscar, é clamar, é voltar para o... Gente, hoje eu botei meu joelho no chão 5 horas, tá? Boa, muito bom. Muito bom. Voltei pro secreto, voltei. Ótimo. Fala, vó. Muito bom. O que Deus quer sempre, o filho voltando arrependido, né? Tem que se arrepender, começar a conhecer o Pai, o desejo do Pai, conhecer a palavra de Deus e se voltar, deixando Deus trabalhar na sua vida. Amém. Mas tem que ter Amém. arrependimento do que fez errado. É verdade. Eu acredito que todos nós, de uma certa forma, a gente acaba sendo um pouquinho filho pródigo às vezes, né? A gente às vezes vai se afastando, dando uma esfriada, mas a gente tem que ter esse coração. Que vocês falaram, esse coração entregue, quebrantado, né? De que fala, pô, pai, não sou digno nem de nada, nem de falar com o senhor. Quem sou eu? Faço tanta cagada, né? Eu comecei aqui E Deus como... perdoa tanta gente, né? Por que que ele não vai perdoar os outros, né? A gente tem que ter amor, amor pelo próximo, amor por todos. Essa lição é bem forte, né? Porque aí o filho que tá dentro fica se achando mais no direito das coisas. Todos são criação e a gente tem que chamar os outros pra casa. Vem à casa do seu pai, amigo. Vai ser bom. E é isso que é o ciclo, né? Que costuma acontecer. O ciclo não, mas o padrão, né? A gente vê as pessoas se achegando ao evangelho vazias, destruídas por dentro, rasgadas, assim, buscando vida, né?
E aí eles encontram no evangelho e aí é uma mudança de vida, uma alegria enorme. Poxa, a gente quer que as pessoas vivam isso. A pessoa pode ter tudo, gente. É que nem a Jaque muitas vezes fala. Muitas vezes a depressão, a ansiedade anda de BMW, né? Anda de carrão, né? As pessoas estão aí com tudo que é bem material, nada disso preenche a vida da pessoa. Ela tá aí no mundo, né? E tá se acabando por dentro, né? Ela vem com um vazio, né? Ela vem para a fonte de vida. Essa é a fonte de vida. Eu acredito que todo mundo nasce assim, com Deus de uma certa forma, né? A gente vê nas crianças mais vida, elas têm mais alegria, propósito, e de repente elas vão se esvaziando disso conforme elas vão ficando mais velhas. As pessoas que verdadeiramente entendem o evangelho, elas continuam cheias de vida, elas vivem em prol da criação, vivem em prol do Criador e elas brilham, né? Nossa, quero estar perto de você, você resplandece Jesus, você resplandece Deus, resplandece o evangelho. E aí quem não é, né, vai se esvaziando, né? É o que o diabo quer, a pessoa vai murchando, né? E aí quando ela volta para ser plantada na árvore, né, de vida, ela volta a dar fruto, né? Ela começa com vida ali como criancinha, ela vai se esvaziando, vai acabando, e aí o que Deus quer é que ela volte, ela esteja plantada ali no lugar certo, ela esteja na casa, né? Vivendo com o Pai, com o que tem de direção para ela. E o mundo quer enganar, ele quer transformar essas pequenas mentiras, né? Essas concessõezinhas, as coisas que são em tese boas de curto prazo, ficar bebendo desenfreadamente, pornografia, traição, correr atrás de dinheiro de uma maneira assim infinita que nunca vai te saciar, como seus propósitos de vida. Aí, pô, as pessoas vão fazendo isso, beleza. Por quê? Porque é o que eles pregam, essa é a liberdade. Que isso não é liberdade, isso é falta de direção. Você tá que nem um carro desgovernado, né, no escuro, tentando ir em um monte de lugar. Aí você bate, né, você se machuca. E aí a pessoa fica tão mal, tão acabada, que ela se achega ao evangelho buscando vida. Poxa, o que tem aqui? Vocês podem, né? Me ajudar? Aí a gente, não, quem pode ajudar é meu pai. Vem falar com meu pai, mas chega, vem pra casa, né? Então a gente pode ajudar com chamando as pessoas, mostrando pra elas o quanto viver nos princípios faz bem, traz saúde espiritual, saúde emocional, saúde pro corpo, faz um bem no todo, né? É isso. A fonte de tudo que é bom é Deus, de cura, de vida, né? De direção, de propósito. Essa parábola é muito linda, né? Porque ela mostra aquele que estava no rebanho se achando, né? Poxa, eu que deveria ganhar esse banquete, né? Uhum. Mas aí mostra que nós temos que ter amor pelos que estão caídos, amor por aqueles que... Porque Jesus teve amor por aquele que estava perdido e se arrependeu, né? Uhum. E nós também temos que buscar aquelas ovelhas caídas. Uhum. Nós que somos cristãos devemos buscar aquelas que estão ignorantes, né? Perdidas no mundo. É linda essa passagem, muito linda. É verdade, totalmente. A gente é tão amado, tão perdoado, e a gente tem que ser assim para os nossos irmãos também. Assim como Jesus amou a gente tem que amar. E o muito, 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 muito interessante é que ninguém falava dessa forma até Jesus. A gente ainda, depois de Jesus, tem dificuldade de enxergar dessa forma. Jesus enxerga do ponto de vista do Criador da criação inteira, né? Ele não é o Criador dos judeus, o Criador dos cristãos, ele é o Criador de todo mundo. E aí, o conhecimento do Pai, ele é uma coisa consciente, ele não é uma coisa assim que você no instinto consegue ter e participar. Você precisa aprender, você precisa viver, né? E a gente precisa levar esse conhecimento adiante para que as pessoas estejam dentro da casa do Pai. Pessoas, para elas estarem dentro da casa do Pai, é que nem a Jaque falou, o Pai tá ali de braços abertos, esperando. Pô, se ele vê de longe
que nem a Suelen disse, você tá lá de longe querendo vir, ele já quer vir correndo para te pegar. Mas você precisa conscientemente mudar a direção do seu caminho e falar, opa, eu não quero mais o meu caminho aqui de desperdício. Eu quero voltar o meu caminho para o caminho do meu pai. Aí ele fala, só vem. Uau! Só vem! Só vem que eu vou restaurar as coisas na sua vida, né? E aí o filho não se aguenta, né? Ele, poxa vida. E o que ele faz? Uma festa. De orar, Gente, então. eu podia pedir oração? Oh, com certeza. Com Assim, certeza. né? Porque eu sei que a gente está estudando a palavra, eu sei que aqui só tem verdadeiros adoradores, intercessores. Amém. Eu estou com 2 amigas que elas estão iniciando um quadro de depressão, né? Uma é casada, ela até desabafou comigo, e a outra também não é cristã, tenho já uns 4, 5 anos que eu oro por ela, enfim, mas ela não, enfim, tem outra fé, mas eu não deixo de orar. Uhum. E aí eu queria pedir, né, porque sabe, né, que a depressão é um mal de século, e aí elas estão com depressão, eu queria pedir oração por elas, tá? Tá bom. Bem, eu vou orar então por nós, tá? Amém. Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, muito obrigado por quem o Senhor é, por como o Senhor é, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é separado, o Senhor é perfeito em tudo, e o seu caminho é perfeito, Senhor, o caminho nos enche de vida, Deus, a gente quer nunca sair desse caminho, a gente quer se aprofundar cada vez mais nele. A gente quer passar de nível, a gente quer se jogar no seu rio, sair da beirinha onde a gente fica confiando nas próprias forças, mas ir cada vez mais para dentro e deixar o Senhor conduzir 100%, fluir no seu caminho, Deus. Nos ensina, nos ajuda, nos mostra esse caminho, Deus. E Amém. que a gente possa ser usado como instrumento para trazer nossos irmãos que estão perdidos para dentro da sua casa, Deus. Amém. Nos usa através de todo o nosso pensamento, de todo o nosso agir, de cada energia que a gente tem, Deus. Que o Senhor nos dá por misericórdia e por graça, que a gente possa usar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu reino. Muito obrigado pela vida do seu Filho Jesus Cristo, que veio na terra, se humilhou aqui, veio pobre, veio humilde para poder falar com todo mundo e transformou a realidade da nossa humanidade. Hoje a gente vive num mundo com liberdade graças a ele, e infelizmente o inimigo vem tentando tomar isso de volta com mentiras. Que a gente saiba se posicionar em amor, Deus, em amor aos que estão perdidos, Deus. Que a gente não seja como o filho que estava na casa, que fica com inveja dos que estão chegando. Que a gente possa orar com muita vontade para que os de fora venham também, que eles participem dessa festa que é estar com o Senhor, Deus. Que assim possa acontecer com as amigas da Suelen, que elas possam aprender sobre o seu caminho, Deus, e elas possam se despertar nesse sentido, que seu Espírito Santo, enviado graças ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo e a ele ter subido para o céu, o seu Espírito Santo, esse presente que o Senhor nos enviou, que ele possa trabalhar na vida delas, Deus, despertar elas para o seu caminho, que elas queiram fazer parte da casa do Senhor nosso Pai, Deus. E que a Suelen possa ser usada nesse sentido para poder transmitir as boas novas do Evangelho, falar que o reino do céu já é chegado na terra, que elas podem desfrutar de vida vivendo na sua casa, que através disso a vida dela seja consertada. E são tantos os maus, tem tantas formas que o inimigo vem tentando confundir a gente e nos atrapalhar. Os psicólogos, os médicos, os melhores psiquiatras, eles não conseguem dar jeito nas depressões e coisas angustiantes desse tempo que a gente tem vivido, Deus. As pessoas tomam remédio e cada vez se afundam mais em enganos. Mas o Senhor é a fonte de vida, o Senhor é a fonte de clareza, o Senhor abre o caminho, o Senhor conserta a forma de pensar. E as amigas dela precisam disso, Deus. O mundo quer dizer que isso não é permitido. Infelizmente, os psicólogos não podem falar do Senhor. É um mundo cheio de engano e de coisas que tentam fazer a gente desperdiçar a nossa vida. Infelizmente, essas 2 amigas da Suelen estão no engano. Elas estão perdidas no meio do lodo de angústias e do passado que faz com que elas tenham essa depressão. Então, em nome de Jesus, que elas sejam libertas disso através do seu caminho, através da sua luz, Deus. Que a Suelen possa ser usada como instrumento, que seu Espírito Santo toque na vida dela.
Por favor, esteja com todos nós, esteja tocando também aí nos novos governantes da nação, que eles sejam constrangidos pelas formas corruptas ou enganosas de agir, que eles queiram agir de uma maneira diferente, que Sim, eles se aproximem do Senhor de alguma forma. O Senhor é Se todo poderoso e o arrependam. Senhor pode mudar todas as tradições, todas as coisas malignas. Nos use todos os irmãos que estão dentro da casa, que a gente trabalhe, não como o filho que estava ali dentro, mas que a gente trabalhe para poder trazer os irmãos para dentro da casa. Deus nos usa, todos Amém. nós. Em nome Sim, bendito nome Santo de Senhor Jesus, Jesus Cristo, Jesus, todo Pai. poderoso, nome sobre todo nome, com todo poder. Que a gente seja usado, Deus, que toda a nossa energia, todo o nosso respirar, pensar, nosso pensamento, nosso coração seja para o Senhor. E Deus. que a gente ame os nossos as demais criaturas, os demais humanos, como o Senhor nos amou. Em nome bendito Santo Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe cada um, Amém. Amém. Deus abençoe, vó. queridas. Até amanhã, então, Beijo. às 6. Beijão para vocês. Tchau, pessoal. Valeu, Vou sair beijão, também. tchau.